Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Consistência. O meu nome é Fábio Roque, sou educador financeiro e neste canal do YouTube, onde só falo de finanças pessoais, investimentos e, portanto, de literacia financeira em Portugal, eu mostro com 100% de transparência os meus investimentos em ações, criptomoedas, também como P2P, por exemplo. E neste vídeo eu vou falar sobre a MPW, que é uma empresa, é um REIT ou um REIT, como vocês queiram, que eu já tenho no meu portfólio há bastante tempo. Há bastante tempo também que sou investidor desta mesma empresa e quanto mais cai, eu mais compro. Já fiz diversos vídeos a comprar esta empresa ao vivo, a colocar o meu dinheiro investido nesta empresa ao vivo aqui para vocês no YouTube. Vou deixar esse tipo de links aqui em cima de mim. E ainda assim, quanto mais cai, eu mais compro. Não porque ela continua a cair, mas porque, para mim, os fundamentais da empresa não mudaram e é sobre isso mesmo que vamos falar aqui neste vídeo. A MPW, falando muito resumidamente, claro, não é nada mais, nada menos do que uma empresa que compra hospitais e aluga esses mesmos hospitais. Não apenas na América, nos Estados Unidos da América, mas também um pouco por todo o mundo e, inclusive, também em Portugal. Isso eu também já falei noutros vídeos meus, mas hoje vamos falar sobre onde é que eu vou buscar ao certo todas as informações para estar a par desta empresa que nos últimos tempos tem vindo a cair bastante. E quando falo nos últimos tempos, falo até há um ano atrás tem estado a cair cerca de 50%. E ainda assim eu vou-vos mostrar aqui onde é que eu, Fábio Roque, vou para pesquisar sobre as notícias da MPW, porque nós podemos olhar para os números e parecer que está tudo bem, mas existem outros fatores externos aos números que influenciam e muito no valor e no preço da ação. Estamos aqui no Thinking Alpha e se virem o preço da ação a mexer é por isso mesmo, porque o mercado está aberto. Conseguem ver que a MPW no último ano caiu 50%, nos últimos 5 anos caiu 23% e nos últimos 10 anos caiu 35%. Por isso mesmo, nos últimos anos não temos tido grande rentabilidade, ou aliás, não tivemos rentabilidade nenhuma se investirmos nesta ação. O preço da mesma tem vindo sempre a cair há 10, há 5 anos e até há um ano. E neste preciso momento, por se encontrar nos $10, está com dividend yield de 11,53%. E há aqui uma coisa muito importante que eu vos quero mostrar, que é o short interest, neste momento está com 18,70%. Antes de avançar para outros números, isto é um daqueles números que é muito importante e que muita gente não fala, porque o short interest significa que são os short sellers a empurrar o preço desta ação para baixo. Ou seja, são muitos investidores, sejam eles privados, públicos, grandes ou pequenos, que estão basicamente a dizer que o preço desta ação vai cair e que eles vão ganhar dinheiro com essa queda. O que muitas vezes acontece é que o short seller é muito forte, obriga a que o preço dessa ação, por muito bom e por muito positivo que esteja e por muito realista que esse número seja, obriga esse número a cair e quando esse número cai, eles depois muitas vezes voltam a comprar aqui em baixo todos ao mesmo tempo, o preço volta a subir e voltam a vender e fazem isto com muita regularidade. Conseguem ver que o short interest está a 18%, quase 19%, e é um número muito, muito, muito grande mesmo. E por isso, por mesmo que os números da MPW sejam bons, por muito que a guidance seja muito positiva, muito boa, por muito que o CEO e a management team sejam excelentes, se o short seller entrar com muita força, não há nada que ninguém possa fazer, porque o preço daquela ação, ela vai cair até onde eles acharem que deva cair. E por isso mesmo, este número é muito importante e é um dos grandes fatores pelo qual o preço da MPW tem estado a cair bastante. Se viermos aqui à parte dos dividendos, é uma coisa que obviamente eu e muitos investidores como eu gostamos, que eles estão a manter 1,16 dólares anualmente pagos por ano por cada ação que nós tenhamos. O crescimento em 5-year growth rate está nos 3,86%, que para um REIT é ok, e o dividend growth está já há 10 anos consecutivos. O dividend yield neste preciso momento está acima dos 11%, o que é ótimo, e conseguimos ver que eles já afirmaram que em abril serão pagos 29 cêntimos por cada ação que nós tenhamos. Quem tiver ações antes do dia 15 de março, no dia 13 de abril irá receber 0,29 dólares por cada ação.
Ok, nós já vimos esta parte dos números, já vos mostrei que o short seller é uma das grandes causas pelo qual a MPW e o preço da MPW está a continuar a cair. Agora vou-vos mostrar aqui outras notícias, outros artigos onde eu, Fábio Roque, vou à procura também de informação para além dos números. Então temos aqui um artigo dentro da Seeking Alpha, eu vou só traduzir isto para português também para vocês perceberem, em que este artigo é escrito por uma pessoa, obviamente, e ele diz que afirma que o relatório de ganhos do quarto trimestre de 2022 da Medical Properties Trust, que é MPW, foi ótimo, mas o mercado claramente discorda de mim. Isto é um artigo completamente gratuito dentro da Seeking Alpha. Às vezes os artigos são gratuitos, outras vezes não são gratuitos. Ele aqui começa por dizer que deixe-me começar discutindo as notícias que levaram a essa queda de 17%. Isto está assim meio que em brasileiro porque é automaticamente traduzido dentro do Google de inglês para português, portanto não se assustem com o português. E ele refere logo aqui que a Prospect parou de pagar o aluguer na Pensilvânia e pelo menos parcialmente parou de pagar na Califórnia. Ou seja, a MPW tem aqui um arrendatário onde tem muito peso e esse mesmo arrendatário parou de pagar aquilo que devia à MPW. E isso foi uma também das causas principais que os investidores começaram a olhar de lado para a MPW e foi uma das principais grandes causas pelos quais os short sellers começaram a vir em força. Refere aqui também que a MPW cancelou o aluguer linear do Prospect, passando para a contabilidade de caixa. A orientação exige um FFO de $1,50 a $1,65 em 2023 e isso é muito menor do que o consenso de $1,75. Vocês conseguem ver que este artigo é bastante extenso e por isso mesmo eu vou deixar aqui na descrição todos os links que eu vos vou mostrar aqui neste vídeo. Tem aqui também gráficos, também perspectivas para 2023 e aqui uma coisa que eu vos quero mostrar é que ele escreveu aqui que 2022 parece ser o ponto mais baixo para a indústria e resultou em uma orientação de MPW para 2023 de $1,50 a $1,65, o que pressupõe um custo de $0 de aluguer do Prospect. Observe que, além desta situação do Prospect, o MPW, orientado para 5% de crescimento orgânico, caiu para 3% de crescimento orgânico, incluído o aumento das despesas com juros. Ele refere aqui que é uma empresa em crescimento que está a lidar muito bem com os desafios do setor. Se $1,50 é o mínimo para uma empresa negociada a 10,64 na altura em que ele escreveu o artigo, ele é um investidor feliz. Acho que a interpretação do mercado sobre o quarto trimestre de 2022 da MPW e a consequente liquidação estão a apresentar uma grande oportunidade de compra. Eu não estou a dizer que este artigo está bem escrito, não estou a dizer que este artigo está mal escrito, estou só a mostrar que este foi um dos artigos que eu fui pesquisar há relativamente pouco tempo, que me fez dar ainda mais força o que eu já tinha com as minhas pesquisas e com os meus números para comprar mais ações da MPW e nada disto é conselho financeiro. Vamos passar aqui então para outro artigo, desta vez da Yahoo Finance, é completamente gratuito também. Aqui foi quando saíram os resultados do quarto trimestre do ano de 2022. Foi escrito a 23 de fevereiro de 2023 e diz que há uma perda líquida por ação de 0,24 e o FFO normalizado em 0,43 no quarto trimestre, crescimento de 35% no lucro líquido e crescimento de 4% em NFFO e AFFO com base por ação no ano de 2022. Aqui também ressalva logo alguns pontos mais importantes, digamos assim, a perda líquida de fundos normalizados de operações, que é o NFFO, de 0,24 e também de 0,43 para o quarto trimestre e um lucro líquido de 1,5, um NFFO de 1,82 para o ano de 2022, tudo por ação diluída. Aqui também temos mais prejuízos, aqui também temos mais informações importantes, aqui já algumas atividades que tinham sido anunciadas antes dele escrever este artigo. Também temos aqui dentro deste artigo uma atualização do portfólio da MPW. Temos aqui também resultados operacionais e perspectivas da MPW, de acordo com a pessoa que escreveu este artigo. E andando aqui mais para baixo nós conseguimos ver bem como é que é a MPW e os seus subsidiários. Vou só voltar a meter isto em português para vocês perceberem. Só andar aqui tudo mais para baixo. Tem aqui todos os ativos imobiliários, os terrenos, tem aqui tudo escrito e descrito. Novamente vou deixar este link
na descrição. O passivo total, o património líquido, as receitas, as despesas, outras receitas e despesas. Portanto, vocês têm aqui tudo neste artigo em termos de números, o fundo de operações, portanto, as informações de FFO, os dados por ação diluída, os fundos normalizados, os fundos de operações, os fundos ajustados de operações e por isso neste link e neste artigo tem aqui muitos números que vocês querem analisar e obviamente há coisas muito importantes tal como os números e uma dessas situações, volto a referir, são os short sellers. Temos aqui então um artigo da TipRanks, vou deixar aqui em baixo também, Medical Properties Stock, MPW, Short Sellers, Banking on a Dividend Cut. Ou seja, os short sellers, que são aqueles investidores que dizem que a ação vai descer e por isso eles vão ganhar dinheiro com isso, estão a apostar e bastante que a MPW vai ter um corte nos dividendos. Mas será bem assim? Está aqui o autor deste artigo, também está aqui o destaque da história, em que diz que a MPW está sendo agressivamente visada por vendedores a descoberto, que são short sellers, que apresentaram um argumento convincente para o declínio das ações. Apesar disso, apostar contra a ação pode ser uma aposta cara, considerando o seu rendimento significativo. E ele aqui diz também que a MPW está a cair bastante devido ao influxo de vendedores a descoberto, que são os short sellers, que eles apostam bastante que a MPW está muito cara e que vai também sofrer um corte nos seus dividendos. Ele aqui explica porque é que os short sellers estão a atacar a MPW e ele aqui diz que o interesse nos short sellers começou em abril, quando a Edge Eye, uma empresa independente de pesquisas e de investimento, argumentou na época que o principal negócio da MPW está se deteriorando e totalmente supervisionando num cenário básico. As preocupações só aumentaram desde então, com a publicação de resultados abaixo do esperado da MPW ao longo dos trimestres. E então, na sexta-feira passada, a quando este escritor escreveu este artigo, as ações da MPW caíram 5%. Quando a Edge Eye reiterou a sua chamada curta, eles afirmaram acreditar que a ação não vale mais do que $3 por ação e apoiaram que o pagamento de dividendos está em risco. Ele aqui explica o que é que aquela Edge Eye se baseou para dizer tal coisa. Ele aqui explica que os short sellers tem um caso forte ou não, ele dá também o seu parecer. Ele aqui explica que o dividendo aumentou para 11,6 devido aos short sellers entrarem em jogo e mandarem o preço da MPW para baixo. Ele aqui também explica que quando alguém vende uma ação, neste caso os short sellers, não apenas não tem o direito a receber dividendos que a empresa paga, neste caso a MPW, mas de vez em vez disso paga também aos credores das ações emprestadas. Portanto, os investidores que optam por vender a descoberto, os short sellers, ações nos níveis atuais estão pagando um preço muito alto para o fazer. Ele aqui também diz que, sob outro ponto de vista, a MPW poderia continuar a pagar os seus dividendos nos próximos trimestres, afinal a orientação FFO do ano fiscal de 2023 apoiem a taxa atual de pagamentos trimestrais. Ele aqui depois também dá o seu parecer sobre qual é que seria o preço justo para a MPW com base em tudo isto que ele escreveu e também todos os números que existem. E depois também há aqui uma coisa muito importante, completamente gratuita, que se chama YouTube. Obviamente os americanos, canadianos, os ingleses que falam uma língua inglesa têm muito mais alcance do que os portugueses ou os espanhóis ou até os brasileiros. E por isso mesmo existe um canal do YouTube que eu gosto muito de seguir, chama-se Fast Graphs, e ele deu aqui um vídeo sobre a MPW e antes disso tinha dado outro. Portanto, ele fez um vídeo há 13 dias sobre a MPW e um há 6 dias sobre a MPW, um com 25 minutos, outro com 10 minutos, e em ambos os vídeos ele colocou 2 artigos, novamente escritos por pessoas com muita base e muito conhecimento, e em ambos estes artigos a pessoa em questão que escreveu, um que escreveu em fevereiro, dia 22 de 2023, o outro foi escrito em março, no dia 1 de 2023, e por isso mesmo há aqui apenas cerca de 10 dias de diferença de um artigo para o outro artigo, e ainda assim o escritor diz que não há problema nenhum com os números da MPW. Nada disto é conselho financeiro, eu próprio já fiz as minhas análises com base nos meus números, com base nestes artigos. Já tenho vindo a ver vários artigos desde o ano passado, desde há um ano e meio, desde que eu invisto na MPW, e para mim faz tudo sentido. Se vocês verem aqui a este artigo que ele escreveu, ele diz que o dividendo da MPW em 2022, que estava a $1,16 por cada
a ação é mais do que seguro, mesmo que a Prospect, que é o tal subarrendatário que não paga nada à MPW, ficaria na mesma, mesmo que o Prospect não pagasse mesmo nada à MPW. Vou só mudar isto para português para vocês conseguirem ver aqui também as partes principais deste artigo. A superexposição à Stewart, que é outro subarrendatário, está sendo tratada com ações definitivas, reduzindo-a de 30% para 24% da sua receita anual total. Houve aqui muito falatório sobre a MPW por causa da Stewart, que era 30% da receita da MPW vinha da Stewart, e neste preciso momento, para tentar colmatar também essas situações de ter uma exposição muito grande num só sítio, eles estão a reduzir de 30% de exposição para 24% da sua receita anual total. E há aqui um ponto muito importante que ele diz, que é: a MPW está tão desvalorizada agora que a desvantagem é limitada, enquanto a vantagem é muito maior. Quero ressalvar aqui também já alguns pontos dentro deste artigo, em que ele diz que a exposição da MPW ao Stewart foi pressionado financeiramente e foi uma preocupação para a agência de classificação S&P Global Ratings, que a 22 de dezembro de 2022 colocou a MPW em Credit Watch com implicações negativas. Se a Stewart, a maior operadora da MPW, falir, isso pode resultar na MPW ter de cortar os seus dividendos para atender a pagamentos de juros mais altos. E isto já teve uma melhoria bastante grande. E depois ele também refere aqui 3 pontos que são muito bons e muito importantes, pelo menos para mim: que a Stewart concluiu a extensão do seu contrato com os seus credores até dezembro de 2023, aliviando a principal preocupação da agência de classificação. Ter esta linha de crédito significa que a Stewart pode aproveitar esta linha de crédito e não ter de pedir um empréstimo à MPW ou adiar o seu aluguer, se precisar de ajuda para cumprir as suas obrigações de aluguer. Em segundo lugar, podemos ver aqui que a MPW espera receber 200 milhões em cumprimento do total empréstimo também em meados de 2023, segundo este segundo ponto, juntamente com os 235 milhões em caixa equivalentes a 31 de dezembro de 2022, não obstante os fundos de operações do primeiro trimestre e do segundo trimestre de 2023, a MPW terá pelo menos 892 milhões até meados de 2023, o que se traduz no maior valor em dinheiro e equivalente de caixa que já teve em toda a sua história, com exceção de 2019. Em terceiro lugar, após a aquisição de todo o portfólio hospitalar de 1,2 bilhões em Utah, atualmente operante pela Stewart Healthcare Care System, a concentração de Stewart no portfólio da MPW cairá de 6% para 24%, abordando diretamente a preocupação da agência de crédito da sua superexposição da MPW. E tudo isto dá motivos para estarmos confiantes que a MPW não irá sofrer um rebaixamento de classificação de crédito e as despesas com juros não aumentarão. E este artigo fala também sobre os short sellers, que aqui diz que ninguém se importa com a valorização do preço das ações, especialmente no caso da MPW, porque isso será um sinal claro que todos os ataques curtos, que são os short sellers, foram repelidos e os investidores de renda podem voltar a colocar o MPW no molde de dormir bem à noite, ou seja, que a MPW está bem e o preço voltou a subir. A maior parte do artigo e a maioria dos artigos escritos sobre a MPW até agora concentrou-se em fundamentos, porque isso é o que importa a longo prazo. No entanto, sentimentos, notícias e vendedores a descoberto, neste caso que já são acima de 18%, contribuem para mover os preços das ações para cima ou para baixo no curto prazo. Vamos aqui a 4 possíveis catalisadores para a MPW em 2023, sendo que o primeiro é com melhoria na estabilidade financeira da Stewart, no balanço patrimonial da MPW, com melhorias antecipadas a serem anunciadas nas reuniões de resultados no quarto trimestre de 2022 a 23 de fevereiro de 2023, é muito possível que a MPW seja removida da colocação S&P Global Ratings da Credit Watch, e isto é muito bom. A monetização bem sucedida dos ativos da Prospect, isto significa, se isto tudo for concluído com sucesso, terá iniciado um processo de monetização do negócio de atendimento gerenciado da Prospect, que forneceria liquidez imediata para as operações, só que isso não deu certo. No entanto, com o negócio de atendimento da Prospect avaliado em cerca de 1 bilhão, o CEO da MPW diz que tem direito suficiente para receber todo o nosso dinheiro de volta. No caso de uma venda bem sucedida no negócio de atendimento da Prospect, até mesmo o anúncio de tal acordo certamente aumentará a confiança dos investidores. Aqui no ponto 3 ele diz que, para não prender a respiração, mas se a Prospect conseguir pagar as suas obrigações de aluguer e os juros a partir do segundo trimestre deste ano fiscal, será um sinal que os esforços do gerenciamento da Prospect
para retornar o negócio à lucratividade por meio de medidas de corte de custos estão a funcionar e isso também elevará a orientação da extremidade inferior de FFO de $1,5 que a empresa orientou. Se a Prospect continuar com problemas, o pior cenário já foi incorporado à orientação de $1,5 de FFO. Aqui o quarto ponto que eu já sabia, que a MPW quer recomprar 500 milhões em ações e isto significa um buyback. Existem muitas empresas que não pagam dividendos e que fazem buybacks. Eu vejo o buyback como um pau de dois bicos, porque a mim não me interessa que a própria ação recompre ações deles quando a ação está muito cara, porque, por exemplo, a Meta, se tiver a $1.000 e isso está com um preço estupidamente caro e a empresa está a fazer buybacks a $1.000, isso a mim não me diz nada. É como se estivesse a mandar dinheiro ao lixo, porque o preço está muito caro e eles estão a retirar ações do mercado, mas a que custo? No entanto, aqui a MPW quer recomprar ações de $500 milhões em 2023. Isso para mim é excelente. Porquê? Porque o preço para mim neste momento está estupidamente baixo e interessa-me a mim que uma empresa faça buybacks, ou seja, que recompre ações deles próprios quando o preço está muito baixo e o que efetivamente neste momento está. Então eles querem recomprar 500 milhões em ações no momento em que o preço das ações está 50% abaixo da sua alta. Digamos que queiram economizar mais dinheiro e gastem apenas 300 milhões dessa quantia alocada. O preço de 10,55 a 24 de fevereiro de 2023, a empresa pode recomprar e retirar 28,4 milhões de ações do mercado. Isso reduzirá a contagem de ações de 597,4 milhões para 569 milhões de ações, o que reduzirá o pagamento de dividendos de 693 milhões para 660 milhões. Uma economia de 33 milhões. Isso seria outra indicação que o dividendo pode estar seguro neste momento. E se a MPW gastar os 500 milhões na recompra de ações ao preço de 10,55, reduzirá a contagem de ações em 47,3 milhões de ações, diminuindo o número total de ações de circulação para 550,1 milhões, o que reduzirá o pagamento de dividendos para 638 milhões, uma economia de 54 milhões, que também excede a receita que o Prospect contribuiu em qualquer trimestre. E agora, segundo este artigo, será que a MPW está barata ou está a um preço justo? Neste artigo conseguimos ver que a MPW é inquestionavelmente barato, que estava a ser negociado a um PFFO de 10,35 no auge da pandemia em março de 2020, quando o mundo inteiro mergulhou num bloqueio total. E quando calculamos o PFFO usando os dois extremos da orientação de FFO para 2023, os números PFFO resultantes indicam que o preço de fechamento de 10,55 a 24 de fevereiro de 2023, a MPW estava vendendo uma avaliação de 30 a 35% abaixo da avaliação que foi vendido durante o pior da pandemia. E assim tem sido nos últimos 6 meses. Espera-se que PFFO direto seja de 8,61, que o PFFO direto seja de 6,4 e o PAFFO normal do MPW nos últimos 5 anos é de 12,33, portanto um FFO de 7,43. O MPW está sendo negociado atualmente com um desconto de quase 40%. Mais uma vez, uma forte indicação de avaliação significativa e justificadamente baixa. A MPW só precisa de negociar em torno disso de AFFO de 9 para fornecer uma valorização de capital de 21,30% em menos de 2 anos. E qual é que é a probabilidade de um corte nos dividendos? Aqui temos então um professor a fazer as suas contas e a dar também a sua opinião sobre a probabilidade de a MPW cortar nos seus dividendos. Novamente vocês podem ver aqui na descrição este link onde eu vou deixar o artigo. Ele aqui diz o que é um REIT, a importância dos status de um REIT e também quais é que são os números gerais da MPW. E ele aqui apronta vários cenários. Cenário 1, a MPW mantém o valor da receita depois de levar em conta as perdas do aluguer dos imóveis vendidos e o aumento no aluguer devido ao acordo contratual. O cenário 2, supondo que um grave imprevisto atinja a MPW em 2023 e reduza o seu lucro líquido em 20% do valor de 2022, a MPW traria apenas 722 milhões. E ele diz aqui mesmo que em ambos os cenários, mesmo no cenário muito improvável 2, que é o pior destes dois cenários, implica que a administração ainda acabará com um colchão de caixa considerável de mais de $500 bilhão, o que provavelmente desencorajar as tentativas de cortar os seus dividendos. E este professor também dá aqui depois a sua conclusão sobre a MPW e mais uma vez eu vou deixar aqui em baixo
na descrição o link para vocês verem este artigo. Posto isto, eu procuro as minhas informações sobre todos os meus ativos no meu portfólio, tanto na DGIR como na XTB, através da internet. Eu vou ao Seeking Alpha, vou ao Yahoo Finance, vou ao TipRanks, vou ao Simply Wall Street, vou ao YouTube, eu vou a todo lado procurar a informação. Mesmo que a informação seja quase que repetitiva, ou seja, será que a MPW vai cortar nos seus dividendos? Veja outro artigo, será que a MPW vai cortar nos seus dividendos? Veja outro vídeo, será que a MPW vai cortar nos seus dividendos? Eu acumulo toda a informação gratuita que consigo na internet e depois junto essa informação aos meus números, às minhas pesquisas que fiz de forma independente que encontro do Seeking Alpha e no Yahoo Finance. Por exemplo, também existem outros sites onde conseguimos ver os números dos REITs e de todas as empresas dos Estados Unidos da América e por isso mesmo eu procuro a minha informação, os meus estudos e análises na internet. Eu gosto mesmo de procurar se dá trabalho, dá muito, se custa, custa bastante. Estou aqui 2, 3 horas por dia, às vezes, a ver sempre notícias da mesma empresa. Isso às vezes pode ser cansativo, mas isto é o que eu gosto de fazer, é o que eu quero fazer e por isso é que eu invisto em ações individuais, porque eu sei no que estou a investir, qual é que é o preço que para mim justo para pagar sobre aquelas ações. E neste caso a MPW está a cair há 1 ano, há 5 anos, há 10 anos. Os short sellers estão quase a 20%, o que é uma barbaridade. É um número muito grande de short sellers. E no entanto, sempre que posso e sempre que a MPW anda na casa dos $10, $9, às vezes quase até aos $11, eu meto mais dinheiro. Obviamente que não vou meter todo o meu dinheiro na MPW, porque eu gosto de ter o meu portfólio bem balanceado. Ainda assim, segundo todas as notícias que eu vejo da MPW e segundo toda a guidance que eu vi para 2023, para os próximos anos, não é expectável que haja um crescimento muito grande na MPW, mas eu tenho quase toda a certeza no mundo, não posso ter toda a certeza no mundo, porque não tenho uma bola de cristal e não consigo prever o futuro. Ainda assim, estou de plena confiança e de consciência tranquila que vou colocar ali o meu dinheiro e que nos próximos anos não haverá cortes nos dividendos da MPW e até estou confiante que todos os anos eles vão aumentar os seus dividendos, nem que seja 1 cêntimo. Portanto, estes ataques dos short sellers a mim não me assustam, isto porque, segundo as minhas análises, segundo os meus estudos, estou muito confiante em colocar o meu dinheiro na MPW. Obviamente que nada disto é recomendação financeira. Se custa e se dá trabalho ver números, ver artigos, ver vídeos noutras línguas, tentar traduzir para português para ver se eu entendi o que eles querem dizer, dá muito trabalho. Não é para toda a gente e por isso é que toda a gente não devia de investir em ações. É muito melhor investir num ETF onde nós não temos de fazer este tipo de pesquisa extensiva e que dá muito trabalho. E por isso não invistam na MPW simplesmente porque viram este vídeo. Não invistam na MPW porque simplesmente viram aqueles artigos. Invistam na MPW se para vocês fizer sentido. Por hoje é tudo. Digam-me aqui o que é que acharam nos comentários. E até à próxima.